Olá pessoal, começamos mais um Céu da Semana que adentra aí os primeiros dias de abril. Falaremos aí desse panorama astrológico do momento ariano aí que a gente chega, né? Já vivemos, já temos alguns dias já com o Sol em Áries, mas adentrando de vez o mês de abril que tivemos aí nessa última sexta-feira já no dia primeiro e falando aí de 3 a 9 de abril com um período sobre as configurações astrológicas de cada momento, de cada período. Aí temos Marte conjunção Saturno, temos Vênus em Peixes marcando a semana chegando. Boa noite, Vânia, boa noite, pessoal que chega. Boa noite de Portugal, Shirley, boa madrugada aí para você também. Olá, Rafa, bem-vindo. Se eu estou ao vivo no YouTube, acho que não, acho que é só no Insta mesmo. Mas futuramente vamos tentar fazer uma gambiarra para jogar para o YouTube. Eu vou deixar gravado para o YouTube depois, tá? Tanto no Insta como no YouTube também, certo? Então, temos aí esse momento semanal que tem Marte e Saturno marcando uma conjunção bienal, né? Começando aí já no dia 4, segunda-feira, né? Deixa eu só confirmar a exatidão aqui, mas acho que é isso mesmo. Boa noite, Lívia, boa noite, pessoal que chega no ao vivo e bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom período para quem for ver gravado. Boa noite, Janaína, pessoal que chega de Antifo. E então a gente tem, começando a semana, essa conjunção Marte-Saturno segunda-feira, já no dia 4. É uma conjunção que já vem rondando esse tempo desde fim desde o do mês aí de março, né, da segunda quinzena, desde quando Marte já adentrou por Aquário. Saudações, Juliana, pessoal chegando. E conjunção Marte-Saturno, toda conjunção de Marte, ela é bienal. Então Marte tem um movimento em média zodiacal de 2 em 2 anos. Então quando ele encontra um astro mais lento que ele, normalmente é um reencontro depois de 2 anos, né? Especialmente esse tempo de conjunção Marte-Saturno, Marte-Júpiter. Em 2020, quando a gente tinha aquele alinhamento de Saturno, Plutão, Júpiter em Capricórnio, Marte fez conjunção com todos eles em um tempo de 10 dias. Então foi aquele tempo do ápice da pandemia, né? Então agora a gente tem, vou tentar ilustrar aqui, olha lá, Marte conjunção Saturno, olha lá, ó, tá vendo? Em Aquário. Ela aconteceu em Aquário 2 anos atrás também, olha lá. Né? Marte vermelhinho, Saturno marronzinho. Então, ela impacta numa transição de questões de longo prazo. Boa noite, Tânia, como vai? Então, pessoal que chega. Então, conjunção Marte e Saturno tem realmente esse fator. Marte é um planeta associado às ações, a atitudes, a iniciativas, ao impulso, né? E o Saturno associado às estruturas, às bases, à longevidade. Então, a ação ela precisa estar embasada numa estratégia, num planejamento, num cronograma. Então, em conjunção Marte-Saturno não adianta fazer por fazer, tem que ter uma sistemática, tem que ter um cronograma, tem que ter um planejamento, né? É mais produtivo quando se toma iniciativa com coisas já bem esquematizadas, bem planejadas, né? Chegar fazendo, achando que vai dar certo, provavelmente as coisas não fluam, né? Então, em tempos de conjunção Marte e Saturno, um planejamento, um cronograma, uma questão de concluir algo que já vem a ser programado para uma conclusão é importante, é uma tendência. E também para algo que se planeja, para alguma ideia, para algum esquema, alguma atitude, ação, início de projeto, vale a pena para um contexto do longo prazo, para algo que seja pensado para daqui 1, 2 anos. Então é um tempo importante. Então eu dizia que
Marte, quando faz conjunção com alguém, tem um ciclo bienal, então uma repetição depois de 2 anos. Então, Marte conjunto a Saturno aconteceu pela última vez lá por março de 2020, né? Foi o período pandêmico ali mais acentuado, né? Que propagou, até porque Marte fez uma sequência de conjunções naquela época. E agora, quando ele faz conjunção com Saturno, tem um upgrade de situações, de estruturas, né? Mudando, a gente vem percebendo aí mudanças até em poder, né? Especialmente aqui no Brasil, em alguns lugares, algumas transições, né? Políticos abrindo mão de cargos para eventuais candidaturas. Então, tem todo um esquema meio que se reestruturando, né, com esse movimento Marte conjunto a Saturno. É uma conjunção que também impacta estruturas de poder. Então, percebe-se um direcionamento de quem está interessado nas devidas funções, cargos, pleitos e etc., ainda mais no ano de eleição. Né? Então, isso é uma sinalização interessante também. As cartas no jogo político, nas questões de definição de objetivos eleitoreiros, digamos assim, também ficam mais direcionadas para um programar a longo prazo. A gente vai perceber isso ao longo desse período mensal, não só semanal, mas mensal, né, de maneira geral. Então, conjunção Marte-Saturno tem muito essa questão de objetivar questões para longo prazo, para conclusões de algo que já vem um pouco estabelecido ou alinhado, né? E também vale para programar um ponto de partida, de ação para alguma ideia de objetivo a longo prazo. Isso pode envolver algo individual para nós, como até alguma questão de inserção nossa em algum grupo, em alguma atividade, seja ambiente de trabalho, seja estudos, seja nossa participação num contexto de pessoas. Então é um ponto importante também, porque é uma conjunção de Marte e Saturno em Aquário. Vou tentar voltar aqui a tela, olha lá. Ó. Marte e Saturno, tá vendo ali? Ó? Marte em conjunção Saturno em Aquário. Então é um período importante para uma perspectiva de inserção nossa, até em causas, em temas grupos, coletivos, o nosso diferencial em relação ao paradoxo eu por mim mesmo, eu em prol do outro. Né? Então, ponderar o quanto a gente também vem fazendo demais por grupos ou causas e não percebendo algo importante na nossa vida, para a gente, ou com a nossa relação com o nosso par, com alguém da família. Né? Ou o contrário, o quanto a gente também está dedicando muito para um individual e não percebendo um coletivo. Olá, boa noite, Bernadette, bem-vindo a quem chega. Este é o céu da semana de 3 a 9 de abril. Então, os primeiros dias aí completos de abril chegando, já com essa conjunção Marte-Saturno. Então, o que mais aqui também dá para abordar é que o enfoque do direcionamento das questões de médio e longo prazo. Tá? Então, tudo que vem aí marcando uma pendência dá uma chance de definição, de atualização num sentido para andamento, ainda que meio que vagaroso. Né? Conjunção Marte-Saturno tem, um tanto, essa questão de que quando ela acontece, aliás, qualquer pessoal com Saturno às vezes dá uma vagarosidade para andamento de alguns assuntos na semana. Tá? Então isso é um ponto. A Juliana 22 graus de Aquário, isso, Juliana, ela acontece a 22 graus de Aquário, bom você ter lembrado. Até porque vale para quem conhece o mapa astral, se souber aonde essa área em Aquário, 22 graus de Aquário no mapa, pode ser um start aí para alguma questão de longo prazo, concluir ou tomar direção. Tá? Então, conjunção Marte e Saturno em Aquário, 22 graus, dá essa propensão para situações no nosso mapa. Tá?
Então, por exemplo, Juliana tem o Sol 24 de Aquário, tem que ver qual casa é, e é importante observar a casa de Leão no seu mapa, porque o Sol rege Leão. Então, se essa conjunção está acontecendo em cima do Sol, também impacta numa questão da sua identidade, daquilo que você quer para você, daquilo que você quer ser numa situação, num ambiente, numa relação, ou para sensações, né, para um amadurecimento meio na marra com algumas responsabilidades. Então, também é um chamado para responsabilidades, conjunção Marte-Saturno. A pessoa assume o que ela quer meio para ela ou assume o que ela não quer para ela. Então é um tempo interessante também, um contexto de responsabilidade. Janaína tem Vênus a 22 de Aquário na casa 7. Então observar questão de relacionamentos, né? E a questão sobre Vênus, né? A área de Libra e a área de Touro. A casa onde você tem Libra e Touro também é afetada. Tá? Então são ações ou direções para médio e longo prazo na questão de vida a dois, de relacionamento, de parceria, e também na casa onde tem Libra, na casa onde tem Touro. Tá? Então, se Aquário é na 7, provavelmente Touro, Aquário, Touro pode ser na 10, então pode ser Vênus rege a casa 10. Né? Então, a Ju acontece na casa 9, então a indicação de viagens, da indicação de conhecimentos, atualização de assuntos, assume conhecimentos. Para quem dá aula é interessante, para quem está em atividade educacional de aprendizado dá um upgrade, para quem está com alguma pendência jurídica, quando é na casa 9, também desata questões. Então são fatores aí da conjunção Marte e Saturno, gente. Né? Janaína tem Touro na 10, Libra na 3. Então são questões que podem envolver interesses profissionais, daquilo que de repente você quer programar para você. Casa 3, estudos, parentes, irmãos. Então, se toca Vênus, essas áreas são afetadas. Tá? Então, é um ponto interessante. Touro na 2 são questões materiais, financeiras, de objetivos, de programar algo, ou de ajustar, ou desajustar questões materiais. Então, tem essa questão. Tá? Então, é um ponto importante dessa conjunção Marte-Saturno acontecendo no começo da semana. É importante para questões associadas a poder, estrutura, termos coletivos que influenciam atualmente a serem ajustados. Então, esse exemplo da política que a gente colocou também é importante. Tá? Então, Leão está na casa 3. Pode ser, são as questões de estudo, de conhecimento, Ju, tá? Aprendizado, né? Então tem esse ponto. Você casou essa semana, Janaína? Olha aí, tá vendo? Você casou na conjunção Marte-Saturno. Então, olha só, parabéns. Então, é a consolidação de algo que ganhou mais estrutura, tá vendo? Tem pessoas, tá vendo? Marte-Saturno não necessariamente é algo tão, né, problemático assim, olha lá, né? Se pegou a casa 7 da pessoa e ela casa na conjunção, é como se fosse a consolidação de uma situação, tá vendo? Então, conjunção Marte e Saturno, gente, é exatamente esse exemplo que a gente veio percebendo. Né? A pessoa se casa, né? Consolida algo que já vem de um longo tempo. Então, uma conjunção Marte com Saturno, como é bienal, ela pode dar um carimbo de autenticação numa questão. Então, a Janaína casou, a Janaína ela teve um movimento ali de consolidar algo que já vinha há um bom tempo. Né? Essa semana eu e meu namorado decidimos ir morar junto no final do mês. Olha lá, florescer no amanhã, tá vendo? Então, são efeitos da conjunção Marte e Saturno. As pessoas com sinalizações de responsabilidades, né? Ana, o meu Marte natal conjunção. Você tem Marte e Saturno, Ana R. Martins. Então, quem tem conjunção Marte e Saturno sente também, né? Lili, casa 7 é a área dos relacionamentos, é a área da vida 2, né? Então, é a área de parcerias também, de vínculos em parcerias, assim, num sentido geral, né? Até profissional, mas também sociedade e tal. Mas, em geral, é a vida 2, é a casa do casamento. Então, para quem
tem questões da vida 2 marcando o momento, é como aconteceu com a Janaína, ela consolidou uma situação, tá? Então marca um upgrade de vida. Isso é uma casa que tem essa associação com os relacionamentos. O meu Marte está... Ah, o seu Marte, Ana, está a receber a conjunção dessa dupla. Ah, entendi. Então o Marte ele fica ativado, né? Só que às vezes a pressa de querer fazer coisas pode não ser como as circunstâncias se apresentam, tá? Então com Marte e Saturno, para tomar uma decisão, precisa ter um certo planejamento, ter um certo esquema, né? Uma certa esquematização, um cronograma, não pode chegar lá fazer última hora, né? Coisa de última hora. É um improviso, é um pouco mais difícil da coisa ser concluída. Então, em conjunção Marte e Saturno acontecendo, né? Tem essa necessidade de estabelecer um pensar a longo prazo, um cronograma, uma questão de objetivo, né? Uma questão de alinhar um pensar a médio e longo prazo também, certo? Então temos aí Vênus em Peixes terça-feira, dia 5. Olha só, Vênus ingressa em Peixes essa semana. Olha lá, ó, ali, ó, símbolozinho de Vênus, ali, 0 de Peixes, dia 5, agora na terça-feira. Isso. Vênus em Peixes desperta questões de sensibilidade, pode envolver um senso coletivo, exercício da solidariedade, desperta mais romantismo, desperta uma inspiração para quem curte música, poesia, cinema, arte. É um tempo mais inspirador, criativo, romântico também. Tá? Então, Vênus chegando a Peixes é uma posição que exalta Vênus, né? Vênus fica exaltado em Peixes, é um signo que potencializa Vênus, né? Se tem Vênus em Peixes, Juliana, então, para quem tem Vênus em Peixes, acentua a posição de Vênus, desperta um romantismo, desperta uma sensibilidade maior, as pessoas ficam um pouco mais sensíveis também, no sentido geral, até para interagir na relação. Requer um cuidado para não ter exageros com determinadas emoções ou romantismos, ou um uau, né? Um excesso de ilusão, né? Não perder muito o foco, não viajar demais na maionese. Tá? Mas é uma posição especial para Vênus porque ela potencializa um fator de criatividade, de interação emocional, desperta um lado voluntário, de solidariedade. Então é uma posição em que se acentua uma abertura para o abstrato, para o que é sensível. Né? Então, mesmo que uma pessoa não tenha muita água no mapa, não tenha tanto um lado meloso, assim, de romantismo ou de intuição e tal, Vênus em Peixes, ele dá uma abertura do Wi-Fi emocional, né? Ali, minha Vênus este ano está na casa 7, que esperar. Aí teria que ver o retorno solar, né, Lili? Aí é uma outra história e tal. Olá, Neta Cinturão, tudo bem? Olá, Pri. Não dei oi para Pri aqui, que eu vi que ela me deu oi. Boa noite, Neto Centurião. Tem Júpiter em Peixes, Vênus em Gêmeos. Então, quando Vênus ingressa em Peixes, dá uma aberturazinha no Wi-Fi. Então, às vezes a pessoa, mesmo que a pessoa não seja lá tão romântica, tão assim, pode dar um despertar pelo menos ela dar uma aberturazinha, ou algo que, de alguma forma, acentua uma certa sensibilidade a mais, seja para o criativo, seja para uma vertente musical. Olá, Ana Paula, bem-vinda! Então, com o tempo de Vênus por Peixes, até um interagir com arte, com criatividade, ainda que a pessoa não pratique arte, um tempo de Vênus em Peixes é mais palpável para aproveitar a arte, para pescar mais um filme, num cinema ou numa exposição, né? É interessante
para uma abertura para o que envolve o simbolismo pisciano, o simbolismo criativo, o simbolismo artístico, né? Então, vale mesmo para quem não tem tanto a influência, porque é uma atmosfera coletiva, né? Com Vênus em Peixes existe uma certa amplitude da sensibilidade, amplia um pouco o Wi-Fi do emocional geral coletivo, então pode despertar um senso solidário, um senso criativo. E para quem está num love affair, mandar aquele gesto romântico, né? Um time ali para um vinhozinho a dois, né? Ou umas flores, ou um momento romântico, ou um time para um cinema, uma coisa que não faz há algum tempo, né? Aproveitar e Vênus em Peixes, né? Quem está só ou quem está num flerte, né? Dá uma acentuada, um temperinho, né? Um correr elegante, aí não tá perto ainda dos tempos juninos, mas de repente um correr elegante, né? Um meio lá, um lance, né? Vênus em Peixes, vai que, né? Vai que algo role assim para um flertezinho, né? Olá, Bel, bem-vinda. Então temos esse momento aí de uma abertura para gestos afetuosos, né? Ainda que não seja para uma questão de dividir elo a dois, mas um gesto solidário. Peixes é um signo associado à solidariedade. E Vênus em Peixes desperta o criativo, mesmo para quem tem hobbies criativos, né? Ou de arte, pintura, né? Qualquer maneira de criar, de um modo geral, né? Então, Janaína, Vênus em Peixes na casa 8 pode envolver algo relacionado a dinheiro, já que Vênus é também regente de touro. Então, não necessariamente porque Vênus é regente de touro, Janaína, mas porque a casa 8 às vezes, ela é associada a alguns contratempos financeiros, tá? Ela pode envolver ou herança, ela pode envolver, às vezes, finanças do parceiro. Não? Então, passagem de Vênus em Peixes geralmente é rápida, tá? Mas quando tem, às vezes, uma conjunção também ou alguma pontualidade de aspecto. Então, e a casa 8 às vezes dá algum contratempo, algum gasto ali de última hora, que às vezes acontece no mês, na semana, no geral. Tá? Então tem um pouco isso, às vezes, a casa 8 para questões do lado material financeiro. Tá? Reina, Reina Moraes, já usando imagens, arte na casa 10 no trabalho. Olha aí, interessante. Então, é um tempo que Vênus em Peixes pode abrir essa questão para um Wi-Fi. É interessante para meditação, para questões de espiritualidade, para interagir com o tema pisciano. Tá? Uma sociabilidade com os temas piscianos. Viver o artístico, o cultural, o musical, ir num showzinho, ir num pocket show, numa roda de samba, né? Num momento ali em que você interage culturalmente, mesmo que a gente não tenha habilidade cultural ou artística, o apreço ao artístico, né, dá essa condição. Eu sou ascendente de Vênus e Marte em Peixes. Ana Paula, uma bem intensidade. Tem andado também tom. Calma e elegância. Às vezes a gente sai um pouco do ar, fica mais emotivo, né? Um Vênus em Peixes pode ajudar uma interação social por aí, tá? Acho que dá uma condição aí de mais sociabilidade, certo? Temos quinta e sexta, mais para o final da semana, um bom aspecto de Mercúrio com Saturno. Deixa eu ver aqui o pessoal interagindo. Era mais Ana Paula aqui, se sentindo meio tão calma, moço, calma e elegância. Esses tempos piscianos aí andaram um pouco acentuados, até porque a gente vem numa conjunção Júpiter-Netuno, né? Então, para quem é pisciano, para quem tem ascendente em Peixes, né, nós falaremos dela aí ao longo de abril, porque ela vai acentuar, tá? Que é essa conjunção aqui, ó. Ó, vocês estão vendo Vênus em Peixes, né? Tá ali, ó. Júpiter é 22, Netuno é 23, né? Então ela está ali. Então é um ciclo de 12 em 12 anos, que dá um certo upgrade de vida para médio e longo prazo. Então abordaremos ela. Mas ela em Peixes também dá essa questão de percepção,
do que de ideais, né? Peixes é um signo associado a um lado idealista. Então, quando Vênus chega, quando a gente está num tempo de conjunção Júpiter-Netuno, ela dá uma certa amplitude para ideais. Boa noite aí, Ruiz, W. Ruiz. Então, esse tempo de posições em peixes, especialmente conjunção Júpiter-Netuno, agora Vênus em ingresso, é um tempo especial para percepção de sensibilidade, um lado voluntário, uma intensidade com o coletivo. Né? Caiu o vídeo, Ana Paula? O que caiu aí? Vocês estão me vendo bem? 1, 2, 3, teste. Som, vídeo o quê? O vídeo que você me vê caiu? Não. Então, Janaína, mas essa conjunção de Júpiter-Netuno é uma expansão de consciência, não acho no tempo. Então, Janaína, expansão de consciência é uma forma até um tanto idealista de se interpretar essa conjunção, tá? Isso é muito interessante aí para quem fala de astrologia mais simbólica, expansão de consciência. Isso aí você vai ouvir muito em várias conjunções. Expansão de consciência parece que é um jeito fácil de interpretar, né? Conjunção, gente, toda conjunção é indicador de novo ciclo. Então, conjunção é assim, um planeta alinhou com o outro, dá uma volta, né? Então, ele vai voltar só depois de, sei lá, Marte e Saturno, esse exemplo que eu dei, foi 2 anos depois, tá? Júpiter e Netuno, de 12 em 12 anos, de 13 em 13 anos. Então, não é necessariamente expansão de consciência, mas é um clique de transição de vida, é um momento de percebermos situações, de cair fichas de questões. Tá? Às vezes, expansão de consciência é uma coisa muito abstrata de se falar, uma coisa muito netoniana, né? A expansão de consciência. Mas ok, você tem uma certa clique de certas questões, só que para outras você pode não ter. Né? Então vai muito de determinados temas, de determinados impactos, mas conjunção Júpiter-Netuno é indicação de novo ciclo. E às vezes esse novo ciclo, ele sinaliza quando a conjunção acontece, mas ele vai gerar às vezes algumas consequências para algumas pessoas lá do meio do ano, lá para o fim do ano, de modo geral. Né? Então esse é um ponto. Reina Moraes, ter cuidado para não romantizar. Também, né? É um tempo que dá essa tendência meio de idealizar questões. Tá? Júpiter-Netuno sempre tem um fator de novos ideais, de você projetar algum ideal, ou de expandir ou de concluir algum ideal também. Tá? Então vai de cada mapa e de cada contexto de vida. Tá? Se a casa 2 pode ser interesses ou ideais materiais, se a casa 7 de vida a 2, se a casa 10 de metas profissionais, às vezes a conjunção Júpiter-Netuno pode fazer a pessoa perceber ou cair a ficha de que ela não quer mais aquilo também. Né? Então, o sentido às vezes da percepção ou do ciclo da conjunção, por ser de 13 em 13 anos, de 12 em 12 anos, como é de Júpiter com Netuno, dá esse certo clique, tá? Então tem esse ponto também. A Juliana, ela acontece provavelmente ali entre 23 e 24 de peixes, tá? Eu acho que é isso. Só vou confirmar aqui em signo, Júpiter Netuno deve ser isso, Júpiter entre 23 e 24 de peixe. Já confirma aqui para você, Júpiter Netuno. Mas é por aí. Então é um tempo de observar isso no mapa. Essa região ela dá esses indicativos, né, de transição, de um certo start, de um upgrade, né? Então é um ponto. 23, entre 23 e 24, tá? Isso, é 23 e 24. Porque a conjunção ela acontece ali já por abril, né? Dia 12, mais ou menos, nos 23 graus e finzinho. E como eles vão ali movimentando, né? Vai até os 24 e zanzando por aí, tá? Vão 23 e 24, se bobear até um pouquinho ali adiante. Então, um tempo aí de observação, de mudança de ciclo, upgrade em questões de vida, né? Upgrade em questões
sociais, essa transição de ritmo de vida para determinados assuntos, né? Então vale aí um tempo importante para se notar transições, às vezes, numa área específica da nossa vida. Tá? Se faz conjunção ao Júpiter natal, então aí é mais forte ainda, porque a pessoa está vivendo um retorno de Júpiter também. Tá? Então quem tem Júpiter em peixes, obviamente, é propenso a sentir mais. Tá? Então é um tempo que a pessoa fica suscetível a impactos na área do mapa astral, onde tem Júpiter e também Juno eu não sei. Juno tem pouca literatura sobre Juno, não é uma especialidade que eu tenho, mas eu posso sondar para você e te dar um retorno. Não, Juno, o asteroide, entendi. Não sei, não sei exatamente muito a interpretação de trânsito sobre Juno, né? As pessoas mal sabem interpretar os planetas em geral, ficam fuçando os asteroides, né? Foca na Liga da Justiça primeiro, gente, entre Sol e Plutão, e depois a gente vai esmiuçando Juno, né? Mas eu acho que é uma transição aí de ideais, tá? Eu acho que tem um upgrade de ideais, especialmente quando envolve conjunção Júpiter-Netuno com qualquer área que seja, tá? Então acho que tem aí um sentido de observação para ou ideais ou para metas, né? Não, tem vários asteroides aí, né? Tem Juno, tem Ceres, tem Sedna, tem Edna, né? Então tem várias referências aí de posições não só de asteroides, mas também aí estrelas, né? Então esse é um ponto. Mas o ponto principal é 23, 24 de Liga da Justiça. A Liga da Justiça são os super-heróis principais, né? Na verdade, são as posições mais principais do céu astrológico, que é de Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, né? Então é importante esmiuçar, né? É importante o foco mais geral nessas posições, porque a gente mata as charadas, a gente mata nesses, e aí a gente complementa com o Quiron, com a Lilith, com os asteroides. Não que eu rejeite-os, mas quando a gente esgota os planetas, a gente completa com o conteúdo restante, né? Gostou da Liga da Justiça, Bia? Então, dá foco na Liga da Justiça. A gente mata as principais charadas primeiro nelas, né? Enquanto isso, na Sala da Justiça, não é? Ou existe amor SP? Então, Ana, sempre esqueço olhar as casas no Natal. Não, os trânsitos no Natal, né? As casas, os trânsitos nas casas no mapa natal, né? Você está transitando, você vai olhar no seu mapa natal, certo? Então é isso. Acho que entendi o que você perguntou. Então esse é o geral. Daniele, o que esperar o que da conjunção de Netuno na casa 9? A casa 9 ela é um fator do saber, do conhecimento. Então ela pode abranger nível superior, ela pode abranger aperfeiçoamento de conhecimentos. A casa 9 ela é para quem ensina, para quem dá aula, ela é uma etapa nova para apresentar os conhecimentos que sabe. Tá? Então é ótima para quem dá aula, para quem faz mentoria, para quem planeja viagens, para quem tem pendência jurídica. Casa 9, quando acontece aí, ela mexe nesse. Para lidar com alguma questão de fé ou para cair a ficha de determinados conceitos de fé. Tá? Então, esse é um ponto geral. Certo? Então, demos uma esmiuçada boa nesse Júpiter-Netuno, né? Aí a gente falará mais aí ao longo da semana, ao longo do mês, porque a conjunção vai intensificar de maneira geral. Certo? Então, Júpiter na 9 é uma mulher de fé, né? Então, tem uma questão bastante intensa aí, né? E quando essa conjunção faz oposição à exata lua natal, aí é questão do eixo, né? Ver que casa a lua está e também a casa onde Câncer está, porque é regido pela lua. Então a casa da lua e a casa regida por Câncer, elas podem ser afetadas se o Júpiter e o Netuno fazem oposição à lua. Então, mas de alguma maneira intensifica a questão emocional, de sensibilidade, de doação, né?
de algo que abrange um contexto dos elos emocionais também. Tá? Muda-se algumas impressões dos elos emocionais. Tá? Até expectativas, até a maneira a qual se tem os vínculos emocionais nas relações. Então tem uma mudança de prisma aí. Tá? Boa noite, Conexão Astrologia. Boa noite, Ana Martins. É isso, né, Ana? Você acha que envolve um pouco isso aí que eu disse? Então é olhar essa região. Tá? Eu olho onde está Júpiter ou onde está Netuno. Então, Karen, na verdade você vai olhar o céu, ali a região de Peixes, onde está Júpiter e Netuno. Você não vai olhar o Júpiter e Netuno no seu mapa, a não ser se um desses daí estiver recebendo o aspecto. Mas olha os 23 e os 24 de Peixes, que é onde ocorre essa conjunção Júpiter-Netuno. Certo? Então aí você percebe transições. Se vocês quiserem, dá uma olhada lá 12 anos atrás, quando Júpiter-Netuno teve conjunção, sabe aonde? Em Aquário. Que vocês podem ter um parâmetro, gente. Vocês podem ter um parâmetro. Quando há repetência, assim, né? Vocês podem ter um parâmetro ali, 2009 para 2010, tá? Quando Júpiter e Netuno estiveram em conjunção pelos 24 de Aquário. Pode ser que até não tenha acontecido nada, às vezes a pessoa não tem uma memória ali como né, de jornalista, mas 2009 para 10 teve a conjunção Júpiter-Netuno em Aquário pelos 24 graus. Faz uma pesquisa, a área de 24 graus de Aquário lá em 2009, 2010, lá em 97, quando entrou janeiro, teve Júpiter-Netuno, olha lá, Júpiter-Netuno a 27 de Capricórnio. Vocês dão uma olhada ali, quem era nascido em 97, estou brincando, quem era jovem em 97, dá uma olhada ali nos 27 de Aquário, se bateu uma questão numa área da vida, espiritualidade, vida pessoal, né? Então, dá uma sondada nessas áreas, tá? E agora, os 23, 24 de Peixes, onde acontece nesse abril, maio de 2022, tá bom? E aí, para terminar o céu da semana, nós temos Mercúrio bom aspecto com Saturno e Mercúrio bom aspecto com Marte. Tá? Então, a última vez que aconteceu em Peixes foi em 1800. Isso, Ana, boa lembrança. Somos uns sortudos por presenciar este evento. Exatamente. Há né, tralalá anos, 150 quase, né? Que mais até, que não acontece Júpiter e Netuno especificamente em Peixes. Então, por isso que é um ciclo importante, né? Olha lá, Juliana, mudando de fase nos estudos em 97 e depois 2009, 2010, tá vendo? Então, quando vocês fazem a pesquisa do Júpiter e Netuno em outras épocas, vocês têm uma ideia que tem um upgrade de vida, uma transição, porque é uma conjunção especial que volta a repetir ali, ó, depois de 12 anos e pouco, né? Então, por isso a importância do entender o ciclo, né? Não é uma conjunçãozinha uma vez por ano, é de 12 em 12 anos, né? Então, às vezes a pessoa casa, às vezes a pessoa tem uma promoção, uma mudança de casa. Aí a Juliana teve uma mudança de estudos nos dois períodos, tá vendo? Então, um tempo importante. Então, é aí que a gente vai aprendendo astrologia né, na lupa ali, pesquisando os períodos, tá? Então, falando da conjunção dos bons aspectos de Mercúrio com Marte e com Saturno, olha ali, ó, Mercúrio, bom aspecto com Saturno, Mercúrio, bom aspecto com Marte. Então, Mercúrio é um planeta associado a ideias, a pensamentos, a comunicação. Olha lá, Neta de Centurião, faz eu ter Netuno, Escorpião, Terra, ele sai de Peixes. Não, Neta, né? O importante é ver ele em Peixes. Se ele fizer bom aspecto com seu Netuno, se fizer um trígono, ok, beleza. Melhor ainda, porque a conjunção Júpiter-Netuno tende a dar um benefício, um plus ali ao teu Netuno, a sensibilidade, a casa onde você tem Netuno e onde tem a conjunção. Olha lá, Daniele, casou e teve filho, olha só. Pegou a casa 5, Dani? Tem que dar uma olhada na casa 5 nessas épocas também. Ou na casa 7, enfim, ou se tinha algum regente ali, tá vendo? O pessoal se revela lá, ganhou uma herança, Bia, opa,
Opa, olha só. Então, pessoal marcando momentos aí na conjunção Júpiter-Netuno, tá vendo? Então, são períodos, vale a importância de pesquisar porque há revelações, a gente desmascara o povo nas lembranças dos aspectos, tá vendo? Teve gente que teve herança, teve gente que casou, teve filho, né? Lagui, quanto tempo de percepção para essa conjunção? Dura meses? Então, o GRZ, é, ela vem acontecendo de fevereiro e vai até abril, maio, e depois ela dá uma retornada entre novembro e dezembro, tá? Então, mesmo que ela não, o tempo todo não esteja permanente, ela pode marcar sequelas. Ah, Daniela, você tem Netuno na 7, ah, certo. Então, aí você tem que observar onde o Júpiter e Netuno foram também nas outras épocas, tá? Ali onde era Aquário e onde era o fim de Capricórnio, tá? Então, nesse tempo aí, nessa semana de Mercúrio em bom aspecto com Saturno, a gente tem oportunidade para aplicar ideias de maneira a longo prazo. Tá? Um bom aspecto Mercúrio-Netuno. Então, olha lá, espaço plena essência. 97, quase perdi minha mãe numa tentativa de homicídio. Não, que impactante o espaço pleno. Minha filha nasceu, pegou a casa 4, pegou casa 8, que às vezes pode ter alguma relação com essas áreas da família. De nada, Dani. Imagina, eu que agradeço a sua audiência, o seu contato aqui com a gente. Então, gente, falando desse tempo de Mercúrio, Sexto Saturno, são posições importantes para executar ideias de longo prazo também. Então a gente vem numa semana de conjunção Marte e Saturno, e mais do meio para o final dela, Mercúrio em bom aspecto com Saturno e Mercúrio em bom aspecto com Marte. Olha lá, ó, tá vendo? Ó? Mercúrio roxinho em bom aspecto com Marte, sextil com Marte, sextil com Saturno. Então isso é importante para executar ideias. Então, às vezes a gente estava com medo, não estava muito confiante. A gente pode sentir um pouco mais de confiança no. Acho que dá para fazer sozinho, acho que eu consigo resolver isso. Né? Também é um tempo interessante para executar ideias de longo prazo, assumir mais responsabilidade de determinadas ideias, de determinados planejamentos, de vestir a responsabilidade da história de algo que a gente estava meio travado ou estava fazendo, mas está fazendo com certo medo, né? De certas coisas ou de tratar certos assuntos. Então, quando o Mercúrio faz bom aspecto com Saturno, faz bom aspecto com Marte, é uma semana que a gente pode ter um clique ali de conseguir passar da terceira para a marcha naquela avenida que a gente não acelerava tanto, né? Mas com calma e elegância, sem precipitação, mantendo a responsabilidade, né? Então tem esse ponto. É um alívio, né, Juliana? Mercúrio-Marte, Mercúrio bom aspecto com Saturno é interessante para interagir mais nos diálogos, em conversas, em tratar e falar certos assuntos de forma mais séria, né? Então tem esse ponto. Janaína, esse aspecto ele é mais exato no fim da semana, de quarta para sexta-feira, de quarta até o final de semana, tá? Então, de quarta que vem até o fim de semana, mas quinta e sexta, Mercúrio sextil Saturno, Mercúrio sextil Marte. Então aí já para quarta já dá uma propensão, né? Calma e elegância, né, Ana Paula? Calma e elegância. Então é um tempo aí para essas observações que envolvem esse período de bom aspecto Mercúrio-Saturno, de bom aspecto Mercúrio-Marte, certo? Então, para reuniões, atividades estudantis é interessante, já que Mercúrio também tem essa questão do abordar assuntos de forma mais didática, de absorver informação. Mercúrio é um planeta associado ao comércio, aos serviços, à execução de atividades mais práticas e úteis. Então, quando ele tem bom aspecto com Saturno, tem bom aspecto com Marte, favorece esse movimento de fazer as coisas de maneira mais efetiva, tá? De maneira mais conclusiva, até concluir alguma questão que já vinha meio pendente. Olá, Vigna, bem-vinda!
Então tem esse tempo interessante para uma conclusão de situação, de projeto de uma longa data e até e no que é seguro, né? Às vezes algumas ações que a gente tem mais segurança, mesmo que sejam um pouco conservadoras, dá esse indicativo para a gente, né, fazer a execução de questões domésticas, questões de trabalho, de uma forma mais organizada. Mercúrio conjunto Saturno e uma semana de conjunção Marte-Saturno sempre é especial. Estabelecer um cronograma, uma organização, coloca, faz anotação, né? Fica às vezes espalhando tudo e confiando muito na memória. Faz lá, olha, até terça vou fazer aqui, até quinta, organiza aí, bota ordem no coreto, tá? Mercúrio, bom aspecto com Saturno, Mercúrio, bom aspecto. Ó, imposto de renda, não tem, esse mês não é o mês do declarar, já dá uma agilizada na parada aí, faz aí lá o baixo programa, faz o que tem que fazer e ó, acelera a parada da restituição, porque, né, é um tempo importante para organizar, botar ordem no coreto, botar ordem na bagunça, colocar cronogramazinho, não é? Não tem esse tempo do imposto de renda que pede aí até o fim do mês para declarar? Então, bota ordem, já está chegando a Páscoa, já faz o esqueminha, ó, 2 ovos aqui para fulano, 2 ovos para ciclano, vamos pegar, né? Já vamos esquematizar as paradas. Vamos esquematizando as paradas, fazer os esquemas do que tem que fazer, né? Para organizar os assuntos e deixar alinhar as questões de modo geral. Boa ideia, ação e organização é isso, né? O Saturno ele tem essa necessidade de uma sinalização do programar. Você tá rindo, né, Lili? Então, escolhe o ovo ali para fulano, o fulano não quer, não gosta de ovo branco, não gosta de chocolate branco. Já vai planejando para não ser pego de surpresa na Páscoa, tá? Aproveita aí que Mercúrio está de bem com Saturno, que o Marte está fazendo conjunção, bora esquematizar o que tiver que esquematizar. Tá? Bota no cronograma, bota ali o alinhar das questões, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 3 a 9 de abril, semana aí de conjunção Marte-Saturno importante, tá? Para observar. Eu gostei dos exemplos aí do pessoal que estabeleceu as questões, né? Gente que concluiu, casou, definiu vida 2, definiu o projeto, Marte e Saturno aí rolando nos tempos atuais, né? A gente percebendo aí a conjunção Júpiter-Netuno chegando também, que mais que a gente viu? Esse bom aspecto, a conjunção Marte-Saturno, deixa eu voltar aqui os graus. Ela vem sendo aí nos 22, né? Isso, 22 de Aquário. Então essa região aí para observar, né? Aqui tem 3 conjunções, coisas dadas, planetas Marte, Saturno, você interpreta alguma simbologia disso só pela velocidade em si, talvez energia. Então, conexão, vale observar cada uma delas em cada ponto, né? Só que quando tem 3 conjunções muito assim fortes, isso impacta nas transições coletivas de maneira muito impactante, nas crises, né? A parte da pandemia, por exemplo, você vê que ainda que ela exista e deixou sequelas por aí, ela já está num upgrade diferente, em que a letalidade já mudou, né? Então tem um geral aí, tem as questões das causas, dos coletivos, o fator da guerra. Então a gente percebe que o tempo, no geral, ele está um tanto acentuado com vários temas, né? Então está tendo guerra, está tendo transição de pandemia, o Brasil está tendo a questão política, né? Então, se você vê o sorteio de Copa do Mundo, né? Você vê que tem várias coisas rolando ali numa intensidade, e as conjunções ali, tudo ao mesmo tempo agora, né? Então, é um tempo assim bem acentuado desse período, tá?
que marca essa época, que a gente percebe um redirecionar de questões, mais de um tema coletivo, né? Então acentua a crise, acentua a questão da guerra, dá um burburar de assuntos gerais mundo afora, né? Então impacta bastante nesse sentido, né? Não, hoje, Marte e Saturno é de 2 em 2 anos. O que é de 12 em 12 foi Júpiter e Netuno, tá? Que a gente começa a ficar mais acentuado esse mês de abril. Tá? Então, 12 em 12 anos é Júpiter e Netuno. Então, agora 23, 24 de peixes, certo? Então, este é o céu da semana. Algumas reviravoltas aí, Milene, tá? Algumas transições a gente vai falar aí ao longo do céu da semana das próximas que vem, tá? Vou deixar essa gravada aí para quem perdeu. Assiste de novo aí Neta Centurion. Pessoal, obrigado aí pela atenção de todos vocês. Vamos botar a ordem no coreto. Aí Mercúrio em bom aspecto com Saturno, conjunção Marte-Saturno também para organizar, para estabelecer um cronograma. Tá? Obrigado, Lili. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí que participaram. Obrigado, Ju. Valeu, Juliana. Jame, valeu também. Ana Paula, obrigado. Janaína, Ana R. Martins, Bia. Desejei ótima semana a todos. Boa noite, um abraço.